Olá, boa tarde. Nós estamos chegando com mais um Sucesso no Campo e trazendo para você notícias e informações do agronegócio. O secretário de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, a secretaria dele é muito grande. É Meio Ambiente, Desenvolvimento, Produção e Agricultura Familiar. Então, e de acordo com ele, dentro de uma estrutura enxuta, a secretaria agrega muitos órgãos, né? Ficou uma super secretaria. E ele também fala da importância porque são assuntos que estão correlacionados, um é codependente do outro. E eu conversei com ele, então, sobre vários pontos dentro do agronegócio, os gargalos, as vantagens e as possibilidades. Bom, hoje a nossa conversa com o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Produção e Agricultura Familiar do Estado do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc. Secretário, obrigada pela disponibilidade. Primeiro vamos começar assim, uma secretaria tão grande, como que é administrar tudo isso e gerar ali o atendimento às demandas e trazer também algo a oferecer? Bom, aqui no Mato Grosso do Sul nós temos a menor estrutura administrativa do país. Hoje, o total são 9 secretarias somente. Mas a nossa secretaria propriamente dita, nós pensamos, na verdade, uma lógica de atendimento ao setor produtivo. Talvez o nome mais certo da secretaria seria uma secretaria de apoio ao setor produtivo. Por uma lógica muito simples. Todo mundo que aciona, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, ele é um produtor rural, é um industrial. Quem aciona é alguém que vai causar algum tipo de dano, seja desmatamento, uma supressão, uma instalação de indústria, uma outorga de recursos hídricos. E, por outro lado, a ideia foi exatamente de conciliar essa ideia de sustentabilidade. Esse foi o grande conceito. Se ela tivesse um nome de Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, também seria adequado. Então, a ideia era exatamente conciliar toda a questão da produção, seja ela industrial, comercial, ou da agricultura, com a questão do meio ambiente. E isso tem funcionado muito bem, porque esses atores, na verdade, a Secretaria tem capacidade de conversar e dialogar com todos esses atores. Então, esse foi um passo importante para a gente tratar a questão da sustentabilidade do Mato Grosso do Sul. Essa questão da sustentabilidade, especialmente quando envolve o meio ambiente, nós sabemos que o produtor é um conservacionista, o industrial ele quer fazer a sua planta produtiva e quer funcionar, ele quer atender os rigores da lei e às vezes tem a burocracia. O Mato Grosso do Sul tem conseguido dar agilidade a esses processos? É um processo que está ainda começando? Como que tem sido esse desenvolvimento no atendimento lá na ponta? Bom, nós estamos já no segundo mandato, né? No primeiro mandato nós tínhamos dentro do Instituto de Meio Ambiente, que está vinculado à Secretaria, mais de 5 mil licenças. Nosso prazo médio, medido pela Fundação Dom Cabral à época, ele era de 1.099 dias para liberar uma licença. Então imagine o tempo, 3 anos, o quanto que nós tínhamos mais de 5 bilhões de reais possíveis de investimento à época. O que nós tivemos que fazer? Primeiro, tecnologia, né? Nós estamos vendo toda a questão. Não havia como solucionar isso se não fosse através da tecnologia. E o outro, através da desregulamentação. Desde o início, nós transferimos boa parte da questão do licenciamento ambiental para o produtor e para a assistência técnica. Eu acho que um dos papéis fundamentais que nós temos que trabalhar no Conselho do Brasil de Sustentabilidade é passar isso para as ARTs, para as assinaturas de responsabilidade técnica, seja do agrônomo, seja de um profissional para fazer um EARIMA. Eu acho que esse foi o grande avanço. Aí nós conseguimos resolver. O Mato Grosso do Sul hoje é o segundo em termos de agilidade de licenciamento no país e nós éramos praticamente o último no ranking. Mas se fez isso em capacitação de pessoas, fortemente tecnologia e desregulamentação. Acho que esse é um papel que o Brasil está passando. Existe muitas vezes uma crítica até ao ministro Ricardo Salles, mas o foco dele muito forte é isso. Nós temos que desregulamentar e responsabilizar todos pela sustentabilidade e não o governo do estado ou o país ser o responsável. Então acho que essa foi a grande lógica da gente avançar rapidamente na agilização e não precarização das questões ambientais no estado. Então eu vou aproveitar esse gancho, porque em Goiás, onde nós estamos sediados, e também tem, sim, uma discussão em volta dessa agilidade, desse processo, e de chamar a responsabilidade do profissional que assina. Tem funcionado, tem dado certo? Porque eu acho que isso serve agora, esse testemunho, esta orientação, para que outros estados, e certamente vocês têm sido procurados como modelo, como escola. Podemos, e eu acho que a gente pode até dar uma referência de Goiás. Nós montamos um sistema de outorga, que não existia no estado, que é uma questão, hoje a gestão de recursos hídricos é fundamental. Todo o nosso sistema de outorga é online.
Então as pessoas fazem com a assinatura de um profissional, um geólogo, um engenheiro responsável por isso, e é concedida a outorga. Isso é constituído no banco de dados. E Goiás, inclusive, nós entregamos, fizemos uma parceria para ceder o software para isso. Então, funciona agora. O que nós temos que fazer? Quando um desses profissionais cometer um erro, nós temos que também levá-los aos seus conselhos. Então, nós temos que trabalhar com bons profissionais e ter uma fiscalização forte, principalmente dos conselhos. Então, a gente traz mais um ator aí, que são os conselhos de profissionais, para nos ajudar, como o CREA, como associações de biólogos, veterinários, também traz isso para a nossa discussão. Então, é importante, mas isso funciona. Funciona porque os profissionais, primeiro que você gera uma renda adicional, os conselhos ficam mais fortalecidos e nós não temos dentro dos órgãos ambientais, nós não podemos imaginar hoje que nós vamos contratar milhares e milhares de técnicos para analisar. Quem vai ter que analisar é a tecnologia e ser compartilhada essa responsabilidade. E falando isso aí também, é bom que a gente leve ao conhecimento da população urbana que fazer esse trabalho, que vai fazer online, que vai ter um responsável técnico, em momento algum está sendo irresponsável nessa liberação. Essa é uma questão importante. Existe também nós temos que convencer os próprios ministérios públicos disso, que muitas vezes podem entender de que existiria uma precarização, uma liberação para que se faça o que o produtor ou alguém quiser. Não é isso que está acontecendo. Na verdade, isso tem que ser feito de uma maneira bastante transparente, bastante responsável, mas todo mundo tem que seguir a legislação. Então, eu acho que esse é o foco. Ninguém altera a legislação, a gente altera mecanismos para acessar essa legislação, mas não altera a legislação de proteção. E cada vez mais a gente percebe que tanto o profissional como os produtores, boa parte dos seus erros decorre, na verdade, da falta de informação. E uma coisa que a gente adotou aqui também, a gente chama dupla visita, que hoje está sendo muito discutida. Num primeiro momento, quando um fiscal vai a um produtor rural, seja ele do Inmetro ou da própria meio ambiente, faça uma orientação, dando a oportunidade a ele a corrigir aquele fato. E depois, sim, numa segunda visita, isso gera um custo, mas numa segunda visita, permite fazer a autuação caso seja necessário. Então, isso nós temos adotado e tem funcionado muito bem, porque cria uma confiança do produtor em relação ao órgão ambiental e em relação à secretaria. E lembrando que também eu sou a Secretaria de Produção, então a política pública, esse produtor se relaciona quando ele pede um incentivo fiscal, quando ele pede para entrar num programa de incentivo, seja de suinocultura, de agricultura sustentável, de carne sustentável, ele está na mesma secretaria. Então isso é muito fácil a gente fazer esse trabalho de checagem se ele está com as suas condições ambientais adequadas para que a gente possa dar um incentivo fiscal. E dentro desse incentivo fiscal tem o novilho precoce. O que é, quem é, para quem é? Eu acho que esse é um programa que é um sucesso no Mato Grosso do Sul. Nós focamos, na verdade, na diminuição da idade média, por isso que ele chama precoce, a ideia é abater mais cedo, seja ele através do cruzamento industrial ou qualquer outra técnica. Nós permitimos o incentivo fiscal para dar uma ideia ao produtor hoje. A média por cabeça, nós chegamos até R$100 adicionais por cabeça de gado, não por arroba, por cabeça de gado. A média hoje dá em torno de 60, dependendo do padrão de acabamento. Esse programa, o produtor rural tem que se certificar com as boas práticas agropecuárias da Embrapa. O técnico que dá assistência tem que fazer o curso de boas práticas. 30% de incentivo está nessa condição, dele estar adequado às boas práticas ambientais assinados pelo técnico responsável. A partir daí, nós começamos a avaliar outras características, que é acabamento de carcaça, para ver qual o acabamento de gordura. Isso é monitorado desde a propriedade. Nós temos o frigorífico, acompanhamos 100% filmagem online do frigorífico e depois a destinação para o mercado. Então é um programa que é um sucesso no Mato Grosso do Sul. Nós estamos com mais de 1 milhão de cabeças já batidas dentro do programa, totalmente monitorado, e esse ganho adicional que o produtor tem, essa renda adicional, é para ele exatamente incentivá-lo a continuar no novilho precoce. Então é um programa de sucesso. Nós criamos agora uma perna desse programa, que se chama a carne orgânica e sustentável do Pantanal. O Pantanal tem uma característica totalmente diferente, são muitos pastos nativos. Então nós criamos um incentivo para se fazer a terminação desses animais no Pantanal. E amanhã, e a gente pode ver isso já nos supermercados, carne com a certificação carne orgânica do Pantanal. Então isso é importante, nós já temos no supermercado de São Paulo, a Coren, que tem aí um trabalho grande na questão do trabalho orgânico, já tem a nossa picanha do Pantanal, carne orgânica do Pantanal. Então cria um nicho, uma diferenciação de mercado. Então a nossa ideia da carne é cada vez fazer essa segmentação. Nós temos carne carbono neutro, temos carne sustentável, carne orgânica e carne de novilho precoce. Carbono neutro é outro tema que o Mato Grosso do Sul gosta. E quando fala de carbono neutro, eu também já me recordo dos projetos de Seringal,
que estão aí, vem a questão floresta e aquela ainda, a extração desta floresta. Como é que está essa questão, carbono neutro, seringa? Nós colocamos aí a questão do estado do carbono neutro como uma visão estratégica, como algo que a gente vai buscar. Né? Obviamente que ninguém certifica ainda hoje um estado carbono neutro, mas nós queremos certificar as nossas atividades. Começamos com a carne já está no mercado hoje, com a Embrapa medindo todas as emissões de produção de metano e a toda a compensação dessas propriedades, permitindo uma certificação de carne carbono neutro. Por outro lado, nós temos toda a questão de floresta de eucalipto. Nós temos mais de 1.100.000 hectares de eucalipto. E temos também a questão toda dos seringais, mais ou menos 22 mil hectares hoje de seringais aqui no estado. E a ideia que nós estamos trabalhando, primeiro, que nós temos uma grande conversão de área. Esse é um dado importante. Mato Grosso do Sul, no ano passado, cresceu em mais de 300 mil hectares de produção de soja. Então, nós temos uma conversão muito forte de área de pecuária para a agricultura e trabalhando com o sistema de integração, sem perder o tamanho do rebanho e nem a liderança em abate. Então isso é importante, a gente tem uma conversão de área, mas com intensificação e verticalização. E todas essas atividades, junto com a Embrapa, a gente vai mensurando quanto que ele consegue absorver, quanto que ele emite, quanto que ele absorve, para tentar, no final, a gente conseguir chegar e falar, olha, nós somos o estado carbono neutro. Então isso é uma linha estratégica, não é que a gente vai chegar lá, mas é uma linha estratégica e aí vai muito da questão da própria agricultura sustentável, da gente medir isso, de como a sustentabilidade da agricultura permite a gente chegar nesse conceito de estado carbono neutro. Nós estamos num bate-papo especial com o secretário de Meio Ambiente. Vamos falar de novo tudo o que ele é. Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. Estamos com esse momento especial, direto de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. No caminho, a gente ainda observa a integração pasto com floresta e umas áreas. Agora lá vou eu fazer as perguntas. Umas áreas em que a gente passa, tá verdinho, em volta não tem nada verde. Há ali uma irrigação subterrânea, aí já conversando com produtores, já me disseram que também é dentro da integração lavoura-pecuária e que é essa integração que tem promovido esse solo, que tem trazido todos os benefícios. O que é? Que tecnologia é essa que está sendo adotada? Bom, primeiro o estado de Mato Grosso hoje ele lidera nacionalmente dos 11 milhões de hectares que nós temos em integração lavoura, pecuária, floresta, em algum nível de integração, não necessariamente em todas elas, nós temos mais de 2 milhões de hectares. Então, nós temos uma região de solos mais pobres onde existe a integração floresta com pecuária. E agora iniciando a questão da agricultura. Então a floresta ela permite toda uma questão de um manejo mais adequado desses pastos, composto animal, a gente consegue avançar. E por outro lado nós temos as regiões de tradição de agricultura com pecuária, onde hoje a gente faz safra soja, safrinha de milho, já é plantada braquiária junto, quando se retira coloca o gado para fazer isso. Então a gente consegue e depois pode terminar no semi-confinamento ou confinamento. A irrigação ainda no estado ela é incipiente. Nós temos inclusive um plano estadual de irrigação, ainda é incipiente. Nós temos uma atividade de irrigação, dadas as condições de chuva mais ou menos regulares no estado, mas nós temos ainda um potencial grande para avançar e a intensificar ainda mais a agricultura com o uso de irrigação, dado que nós temos uma disponibilidade hídrica excelente. Nós temos muita água que pode ser utilizada para isso, mas ainda temos muito a avançar na irrigação, que eu acho que é o próximo passo da lavoura e da integração, é a gente caminhar na irrigação, ampliar a nossa produção através da irrigação. E para a gente encerrar, logística, estradas, porque a gente sabe dessas regiões ímpares, que é das áreas pantaneiras, quando vem aquele período chuvoso. Como que o Estado tem trabalhado isso? Bom, é importante até destacar que no estado nós temos um fundo específico para a questão das estradas, chama Fundersul. Quem paga isso? Todo produtor rural paga um adicional de ICMS na soja, no diesel, na cana, no eucalipto, que é um fundo que rende anualmente em torno de 700 milhões de reais hoje. E esse fundo é dedicado exclusivamente para a manutenção de estradas, principalmente vicinais, estaduais e municipais. Com isso, nós conseguimos manter uma condição de estrada adequada e no Pantanal especificamente, nós estamos com um grande programa de integração de todo o Pantanal. Então, já fizemos aí mais de 700 quilômetros de estrada dentro do Pantanal exatamente para permitir que ele, no período de chuva e no período de seco, possa levar a sua produção dentro da região pantaneira. E, por outro lado, a nossa questão hoje logística, eu acho que é importante colocar isso, nós estamos trabalhando com a rota bioceânica, nós estamos estruturando uma rota bioceânica, construção de ponte, construção de estradas para a gente chegar no Pacífico. E um grande foco nosso também é a questão das ferrovias. Nós temos uma ferrovia ainda bastante antiga, que vai de
de Santos até Corumbá, cortando o estado de leste a oeste. E nós temos a ferrovia, que sai de Rondonópolis, passando por Mato Grosso do Sul, até Santa Fé e depois a Santos. Então, a nossa ideia também é potencializar o uso dessas ferrovias, dado o grande volume de commodities que nós temos e a produção crescente que nós temos no Mato Grosso do Sul. Então, logística é fundamental ao produtor. Nós reabrimos recentemente os portos de Porto Murtinho, que é da hidrovia do Paraguai. Só para você ter uma ideia e dar uma noção, quem está próximo a esses portos, com a região nossa que é de Bonito, no Mato Grosso do Sul, nós já temos um ganho hoje adicional de praticamente R$ 2 por saca de soja, em detrimento das regiões tradicionais, como por exemplo Maracaju e Dourados. Então mostra o quanto a logística, quando ela é competitiva, ela melhora a renda do produtor. E um detalhe, né? Eles têm ferrovia, é privilégio. Mesmo que ainda tenha que otimizar, é um privilégio. Secretário, muito obrigada. Com toda certeza, um momento bem gostoso aqui no Sucesso no Campo. Obrigado. Obrigado a vocês. Mato Grosso do Sul está à disposição de todos. E venham conhecer Mato Grosso do Sul, venham conhecer Bonito, venham conhecer a nossa agricultura sustentável.